oportunidade. Então, a primeira vez na vida, né? Fui surpreendido lá no culto, falou sobre a Tríplice Missão de Jesus. Aí eu tinha uma mexidinha num livro que estava mais escondidinho, né? Mexi assim, puxei de uma olhada. Aí o Alisson entrega, toma esse livro, você vai dar aula. Meu Deus, eu fui esquinar, né? Vou procurar algo escondidinho aqui, foi parar na minha mão, né? Mas eu louvo a Deus pela oportunidade e pela vida de vocês que estão iniciando, né? Vocês foram mais privilegiados que nós, né? Está com o material na mão, né? Mensalmente vão estar recebendo todos os estudos, né? De cada capítulo, de cada volume, se não está estudando, né? E vão passear por toda a Bíblia, né? Dentro desse período de 10 meses, né? Eu vejo que vocês são mais privilegiados aí. Mas eu deixei em cima da sua linha. Você está lá em cima. é sério. Mas vamos então dar início lá na página 4, né? Sonho de Liberdade. Creio que na última aula vocês encerraram o Gênesis, né? E a gente vai estar dando início hoje à próxima fase, né? Que é o livro de Êxodo, onde vamos estar caminhando aí no tempo de Moisés, né? Do povo de Israel, a libertação do povo de Israel que estava sendo oprimido, né? Um sonho de liberdade, que é o primeiro assunto que a gente vai estar tratando, né? Então, um sonho de liberdade foi onde o povo de Israel estava passando por um momento de opressão, né, nas mãos de Faraó, né, e por trás teve toda a história de Moisés, né, no tempo que ele era criança, o Faraó que estava com o poder dentro desse tempo, houve um certo receio porque estava tendo um aumento muito crescente desse povo, né, de Israel. Então ele deu um decreto que era matar todos os homens, crianças, né, dentro de uma certa faixa etária de idade. Então a mãe de Moisés colocou ele no cesto, né, no rio, e os planos de Deus levou ele a parar nas mãos da filha do Faraó, que tinha determinado isso, né. Através disso teve toda a história onde ele cresceu ali, né, e quando ele cresceu sabendo quem de fato ele era, né, ele viu um soldado maltratando um deles, ele acabou matando ele, né? E dali ele pegou e foi embora, se afastou, né? Mas esse povo, pelo clamor que eles levantaram a Deus, né, Deus ouviu e usou Moisés para trazer esse sonho da liberdade, né? Trazer esse anúncio que Deus levantaria, né, alguém para trazer a libertação a esse povo, né? E esse homem foi Moisés, né? Então, no primeiro tópico, o retorno de Moisés, né? Que se trata do fato de ele ter nascido lá e fazer esse retorno para lá novamente, né? Houve um certo receio dele voltar lá, né? Embora foi muito claro que Deus tinha vindo falar com ele, pelo sinal que ele tinha vindo, né? Pastoreando ali as ovelhas, onde viu a árvore para a sarça ardente. A sarça ardente é a árvore pelo fundo. Isso, né? Então, através desse sinal, ele foi lá, Deus falou com ele, e ele meio que ficou com certo receio ainda, né? Mas o Senhor convenceu ele de ir lá e usou. O receio também era de conversar, falar com o Faraó, né? Ele tinha um certo medo, questão de falar publicamente, né? Como é que vai ser a reação das pessoas quando eu chegar lá para fazer esse anúncio que o Eu Sou me enviou, né, para trazer essa libertação. Então, nessa caminhada de volta, Deus também, né, usou o irmão Arão e ia estar falando com eles, né. Despedindo-se do seu sogro, né, Moisés volta ao Egito e encontra-se com seu irmão Arão, que por ordem de Deus será seu porta-voz e leva alento, esperança para os afligidos israelitas.
né? Como diz lá em Êxodo 4, 29 a 31. Então se foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e ele fez os sinais à vista do povo. E o povo creu, e tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, eles viram a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Né? Então Deus havia dito que ia haver vários sinais e que as pessoas iam crer. Né? Segundo, o juízo sobre o opressor. Houve, né, quem julgava, quem estava sendo oprimido, Deus, né, através da vida de Moisés, ia se manifestar com a sua ira e trazer juízo em cima daquele que estava oprimido. Né? Fala, então Moisés vai lá, dá um recado, fala para Faraó, é para você libertar esse povo, porque senão vai haver consequências. Né? Onde nós ouvimos falar, né, nós conhecemos bem sobre as 10 pragas, né, que foram lançadas. Né? Então foi uma atrás da outra, houve o primeiro sinal e como se endurecia o coração de Faraó, havia o outro sinal e ele continuava ali firme naquela posição, havia outro sinal e ele continuava firme, né? Querendo lutar contra Deus, né? Mas quem luta contra Deus sempre sai derrotado. O primeiro sinal, né, que foi as águas se tornaram em sangue, né? Você consegue imaginar isso? Um rio que estava ali cristalino, e com um simples toque de um cajado fica tudo em sangue. Né? Toda fonte de água. Ficou dias, né? Dias. Ficou uns dias. Ficou contaminado. Desse jeito eles procuravam água. Toda cavando e não achava água, só sangue. Toda fonte de água é. Não foi qualquer aqui, né? Foi um rio. É um dos maiores também. Acho que é o maior do mundo. É um gigantesco rio. Então você consegue imaginar, a gente tem a proporção aqui visível, Lago Azul. Embora a gente já viu ele vermelho, né? Vermelho, verde, azul. Não, menos azul. É uma variedade. Gente, não fala assim do Lago Azul. Ali é uma variedade de. Ali? De cores, não fala. Uma variedade de cores ali, né? Pode entrar. Eu vejo muita coisa bonita. Mais não é sangue. Rapaz. Ele tá verde. Ele tá verde. O pessoal contando aqui, acho que não era aula. Das 7 A gente tá andando, a gente tá sete, irmão. É 7? Eu também achei que era 7:30. Tem que chegar e ter aqui dentro. Mas passou pra mim 7:30. Não, gente, Você viu o horário? 7 Não, horas. é 7 horas? Eu até olhei no grupo, você tá no grupo? Aham. Até olhei também, eu achei que era 7:30. Sempre às 7 horas da noite. Não, te juro que. 7:30 foi o primeiro? Real é 7:30. Não, nem o primeiro foi 7h30, o primeiro era 7 horas. Começou às atrasado. 7:30. Começou porque a mãe já chegou atrasada. Mas é 7 horas, por isso que eu falei pra você, 10 para 7, eu pago pra casa. Vamos lá, pra continuar de aula. Estamos no Não, começo. gente. 10 para 7. Tá no comecinho agora, pode contribuir. Vai estar tratando da história de Moisés, tá? Tá na página 6. A libertação do povo do Egito. Né? Então, a gente tem uma visão ali do Lago Azul. Caiu, né? Variedade de cores. Né? E mesmo depois disso, o coração do faraó continuou duro. Né? E houve a segunda praga, né? Que era as rãs. Né? Esses irmãos têm alguma fobia assim. Então, antigamente, hoje não tem mais não, eu até salvo pessoas com feio de rãs. A amiga minha me ligou, pelo amor de Deus, corre. A esposa dela estava lá, ela estava no banheiro e apareceu umas rãs, menina, essa mulher quase morreu, quase infartou. E aí ela nem saiu do banheiro e ficou lá, parada. Paralisado. Lá vai eu salvar a mulher da rã. Né? Então as casas dos egípcios foram invadidas, né, por esses indesejáveis animais. Né? E depois disso houve as pragas dos piolhos, né? Nossa, os O povo ficou piolhos. infestado, né, de piolho. Houve Parece escola pública há 10 anos atrás.
vieram as moscas, né, enxame de mosca, as pestes nos animais, né, que houve aí a mortandade dos rebanhos, as úlceras nos homens e nos animais, um granizo, né, uma chuva que devastou, acabou com muita coisa, né, o que sobrou, mesmo depois, ó, a cada praga dessa era avisado, lugar de povo, purificação, às vezes confiavam nos deuses. Mas Deus já endureceu o coração dele porque tinha que se cumprir, né? Eu tô precisando às vezes. Eu até coloquei falta pra ela hoje. Não mais. Você falou que não ia vir. Eu acho que já até Qual foi. presença que eu dou lá pra você? Amanhã só, a partir de amanhã. Ah, tá. Eu pensei que era hoje também, perdão. Eu penso que Deus endureceu o coração dele porque tinha que se cumprir, né? Havia para mostrar mais ainda os Isso. sinais. Eu li hoje as cobras que os outros lá do rei que fazia também fez surgir Magos, cobras, né? Os magos fez surgir cobras também. Só que as que Moisés fez surgir, comeu uma deles. É porque toda praga que vinha, o faraó mandava chamar acho que era mago, né? Não sei. É pra poder explicar, pra poder né? falar, não, tanto é que... Só que esse das cobras é quando ele vai a primeira vez falar com o faraó. Né, pra poder pedir a libertação Eu e li o faraó hoje. não deixa. Vou assistir a 10 Mandamentos na Record. Eu também. Muito bom. Mais ou menos. Conforme for dando a continuidade, se não tiver alguma dúvida, né? O Alisson está aí. É só interessante essa última praga aí, ó. Que isso às vezes para nós não é tão importante, mas para o Egito naquela época era algo muito significativo. Ficou dias sem aparecer o sol. E o sol, o Deus Ra, era uma maior divindade, era o criador deles. Para eles, Ra, o sol, é quem criou eles, né? E ficou dias sem aparecer o sol. A nona praga. Os animais também, né? Porque eu acho que eles tinham uma adoração. Só que o Ra é como se fosse os Zeus que para os deuses era o maior Deus. É o que criou os outros deuses e criou os homens, né? E Deus atacou justamente isso, né? Foi na... Amém. Aí, né, teve esse granizo que sobrou, os gafanhotos acabou com tudo e veio essa, né, da escuridão, das trevas, né? Onde Deus mostrou o seu furor em cima desse Deus Sol aí, que é o maior Deus dentro dessas pessoas. Né? Aí, através disso tudo, né, por fim, Deus anunciou a 10ª e última praga, que era a morte dos primogênitos. O sangue dos meninos hebreus foi vingado na casa de todos os egípcios, inclusive no palácio de Faraó, o filho mais velho foi ceifado. Terminou o embate entre Faraó e Moisés. Os hebreus deixaram o Egito, levando consigo tesouros e presentes dos que os escravizaram por muitos anos. Conforme Êxodo 31 ao 36. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e Arão e lhes disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e de servir ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois dizia: todos morreremos. O povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras, atadas em trouxas com seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez com que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Em outras palavras, sai daqui, que não está aguentando mais, não está suportando esse peso de ficar lutando contra Ele ele. reconheceu, né? Ele não... Tinha um fundamento específico
específico? Exatamente. Casa das pragas? É. Não, as pragas, na verdade, era só uma demonstração de Deus demonstrar o poder dele para o povo egípcio. Né? Deus queria deixar claro que ele era Deus. Eu acho que ele Só está Deus. perguntando, igual você falou do sol. Ah, se tinha Tipo assim, significado igual da importante. água, eu acho que tinha, né? Ah, Justamente, sim. Alguns, os teólogos acreditam que alguns sim, eles vão ter para tudo. Tipo o Nilo. O Nilo também era uma outra divindade. Justamente. Né? Do Nilo vinha a vida de todo o Egito. As plantações eram do Nilo. Né? E ali tudo se torna em sangue. Então acabou com os animais, como ela falou também, alguns eram com divindade, foram mortos, né? Os cavalos morriam como. Isso, né? Então, Imagina com esse monte. então alguns tinham um significado bem forte, mas outros eram só mais uma consequência. Justamente deixou o filho por último, entendeu? Porque a questão da morte dos primogênitos aí é uma alusão já, é uma profecia já fazendo uma alusão a Cristo. O Cristo é o primogênito que morreu em nosso lugar. Ele é o nosso Cordeiro Pascal, né? Então por isso que tem essa morte dos... eles não morreram porque eles mataram o Cordeiro para que evitasse que os filhos dos israelitas morressem. Passou o sangue, né? E passou o sangue nos umbrais das portas. Então isso aí, a questão da morte dos primogênitos já era uma alusão de que Deus pediria isso, né? Que o filho próprio de Deus morreria, sendo primogênito, né, de Deus. Porque ele só não atingia os filhos dos homens, mas sim até dos animais. Porque não. Na verdade, morreu também o primogênito. Dos que sobrou também morreu. Até o primogênito dos animais morreu. Todos eles. Todo primogênito. Então eles ajudaram o povo a ir embora, né? E também algumas coisas de valor que sobraram, eles levaram aí, né? E diante de todos esses sinais, houve ainda um outro grande sinal, que é um grande marco que todos conhecem, que é a travessia do Mar Vermelho, né? Foi a grande marca da libertação, onde ali seria o último sinal e o povo de Israel ia ver de fato todo o povo que oprimiu ele, que fizeram ele sofrer, acabar ali, ser ponto final, né? Então eles atravessaram, pé enxuto, com a abertura do Mar Vermelho, e quando a turma de Faraó, os soldados de Faraó vindo, o mar se fechou e todos morreram ali, né? Então esse foi um marco da libertação do povo. Conclusão: a grandeza de Deus se mostrou claramente às nações quando, para livrar o pequeno povo a quem ele escolhera, ele executou seu juízo poderosamente. Faraó era o homem mais poderoso, o Egito uma grande força militar. Seus deuses eram temidos e cultuados com fervor. E Yahvé de uma só vez cumpriu suas promessas aos pais, revelou seu poder e santidade à descendência de Jacó. Aos egípcios infundiu temor, às nações vizinhas tornou glorioso o seu nome. Então, embora Faraó era temido, os deuses deles eram temidos, né? Todo o poder que havia, né, naquela época foi completamente acabado. O nome de Deus foi exaltado e as pessoas viram a grandeza de quem era Yahvé. Né? Deus endureceu o coração do Faraó justamente por isso, para que eles, né, vissem a glória dele. Porque o desejo de Deus desde o início era de se manifestar ao mundo inteiro, a todos os povos, e usou a nação de Israel para isso. Se Eles foram ele escolhidos para isso, né? se liberasse na primeira praga, ele não ia ver nada de tão glorioso, né? Poder, né? Poder. Tanto que hoje não existe mais ninguém que cultua os deuses do Egito, ou os deuses de Roma, ou os deuses da Grécia, né? Isso já foi, Deus patronou. Já, assim, é só a mitologia agora. Agora é só mitologia. Mitologia grega.
Esse povo que foi escravizado é o mesmo povo de Jacó? Que ficou na terra do Foi Egito? se multiplicando. Hoje eu estava terminando o Gênesis hoje, né? Que hoje Lembra os do 8 últimos José hoje. foram para lá? E assim, é muito interessante, eu fui lendo, né? Jacó foi 70 pessoas só com o Egito, da descendência dele, e se tornou uma nação Por isso que tão eles foram grande. para o Egito, porque o Eles José- eram 70 pessoas. o José Saíram de que- lá com milhares de milhares. Também foram 450 anos? de Não, escravidão? menos de 400 anos. Não, passou os 400, porque Moisés os 40 da teimosia de Moisés. Verdade, 440 Era para anos. ser 400. Imagina quantas gerações. Mas por são, causa né? de 40, mas por causa de Moisés, ficou mais 40 anos escravo. Não, e você sabe o que eu voltando ao assunto? Sabe o que eu acho mais triste? É ele não ter pisado na terra prometida. Moisés, Desobediência, né? tanto que ele lutou, né? Só viu. Na Só avistou. verdade, eu não posso afirmar que ele pisou, mas que ele esteve. Né? Deus Se a gente mostrou vai pra ele, ver. não mostrou? Né? Ele Subiu, não né? Sim, mostrou, mas ele mostrou. ele não chegou a pisar na A terra. Bíblia fala que ele só viu. Só viu de longe. Só que quando a gente vai ver o episódio de Jesus no Monte da Transfiguração, quem é que está com Jesus? Não, ele tá lá. por isso. Moisés e Elias. Mas aí isso aí é na onde? Qual parte? Já no Novo Testamento. Jesus está no monte, Quando ele Monte da sobe para Transfiguração. orar. E ele se transfigura, quem está com ele ali? Moisés e Elias. Né? Então, não sei se cai no osso, mas pelo menos visível ele era, né? Para quem Pedro viu, né? Aham. Ah, eu acho que ele. Mas para ter esse gostinho de estar ali com Jesus presente ali no Monte da Transfiguração. Vai lá, Diego. Talvez não houve o desfrutar aqui fisicamente, mas Na verdade, pode ser seus livramento, né? Porque o povo não entrou e ficou de boa, não. O povo começou a lutar, a guerrear, né? Nunca foi fácil, né? Não. O povo de Jacó era bem visto na época. O que aconteceu? Passou 400 anos. Não, no caso, 360 anos. Né? Até Moisés nascer, né? Já mudou o faraó. José morreu, que era o grande influenciador da nação. Morreu, passou, gente, quantas Começou pessoas? a explicar 300 muito, anos? Na verdade, É 4, Depois da 5 morte de gerações José, que quase. eles começaram a ser escravos? Não foi depois. Já era. Morreu o faraó, morreu outro faraó, aí no outro faraó, O terceiro faraó. que aí foi que o povo cresceu, já não conhecia, a Bíblia fala que já não sabia quem era Moisés, quem era José, não conhecia, não sabia mais quem era, nem pouco, tanto tempo, 200 anos, 300 anos, aí escravizou. E aí eles ficaram com medo dos Do povo hebreus deles. tomar conta Dos Porque eles egípcios. estavam muito Estavam no muito número grandes. grande. Aham. Aí mandou matar os meninos, né? Exato. Pra diminuir. Aham, por isso. mais ou menos, foi grandes sinais das manifestações do poder de Deus. Página 10, o maná, a sombra e o aprisco, né? Deus havia prometido, Deus havia prometido que levaria o povo, né? Então, como convém também, na caminhada ele sustentaria esse povo até lá. Maná é pão mesmo? É uma. Tipo, não é tapioca não, mas é uma Sem massa fermento. fina assim, isso, é uma massa fina. Tipo uma panqueca. Tipo uma tapioca bem Tipo uma fininha. tapioca naquela farinha de biju. É uma Mas é massa de de comer mesmo. Aqueles É de pedacinhos. comer mesmo, é comestível mesmo. Na Bíblia fala que é tipo uma semente. É? É, que aí Não junta, sei. né? Junta, fermenta, né? Não sei muito bem, mas é Junta e tipo faz aquele pão. bolo. Mas o pão. Gente, Eu imagino que é Eu acho que semelhante. eles comiam o maná Mas é mesmo. como Não, não fermentado, não. não é pão. Não, Caía não é do céu. pão, caía do céu. Eu imagino que seja tipo aquela pluminha Hã? que cai. Melzinho. Não, uma pluminha, Não, sei lá, não. uma coisa É. assim meio. Eu vou pensar aqui. Bom, é o maná. Era muito gostoso. Era o maná, pronto. Pensa essa farinha de mandioca que é bem grosseira? É, Entendi. biju, eu E não outra falo. É coisa, farinha de biju, né? Em outras palavras, mas não é semelhante. O que sustenta o povo. Sair do Egito foi maravilhoso. Foi bom cantar e dançar, como fizeram Miriam e outras mulheres, após a travessia do Mar Vermelho. Havia grande alegria no coração de todos, pois Yahvé descera para remir seu povo.
atrás do Egito e os tempos de escravidão, adiante a liberdade e Canaã, a terra prometida aos patriarcas. Mas entre a origem e o destino, lindas lições sobre a graça e inesgotável providência. No deserto, Israel aprendeu que seu pastor não permitiria que nada lhe faltasse e lhes refrigeraria a alma. Pão para quem tem fome, pão para quem tem fome. Os mantimentos trazidos do Egito logo se esgotaram. Moisés conhecia a região e sabia que não havia recursos naturais para alimentar o povo. A região que eles passaram, a Península dos Sinais, é uma região érmida e árida, lindas montanhas de rochas multicoloridas, algumas fontes que formavam pequenas oásis aprazíveis para os viajantes, mas nada que pudesse suprir um grande contingente de pessoas. Como a fome fala alto, logo começaram os problemas para Moisés. Vamos lá em Êxodo 16. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a esse deserto para matar-nos de fome toda esta multidão. Então, Deus prometeu que levaria, haveria sustento, mas por às vezes o povo começar a focar em certas necessidades que eles estavam passando, eles começaram a murmurar. E murmurando contra esse povo, os líderes, Moisés, que estavam direcionando eles, estavam acabando murmurando contra o próprio Deus. Então isso começou a gerar problema. Mas Deus, ele manteve a sua fidelidade de sustentar o povo. O povo pensou que estava falando apenas com os líderes, mas na verdade questionavam a Deus. Apesar da murmuração e da ingratidão, Deus não se omitiu da responsabilidade que assumiria. Ele os tirara do Egito e prometera dar-lhes a terra prometida, e com certeza o faria. De fome ninguém morreria, ainda que fosse necessário dar pão do céu. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro dos que colhem cada dia. Então começou essa murmuração. Embora eles viram muitos sinais, grandezas que Deus fez, e apesar de Deus estar suprindo até o que eles estavam pedindo, vocês vão ver para frente na continuação, eles continuaram murmurando ainda por algumas coisinhas que eles viram, que achavam que eles estavam precisando, mas na verdade Deus sabia que eles precisavam, o momento certo de ter. Deus lhes deu provas do seu poder. Como um pai que alimenta seus filhos, os israelitas seriam alimentados pela providência diária de Yahvé. Os israelitas deram àquele alimento o nome de maná. Ele era parecido com uma sementinha branca e tinha gosto de bolo de mel. Acho que foi por isso que eu falei que tinha uma coisa a ver com mel que eu tinha lido. Então, o maná é tipo uma sementinha, o gosto de bolo de mel. Aqui fala que ele no sexto dia ele manda o dobro, porque cessaria ali o pão, então? Não, porque é assim, Deus queria mostrar para o povo de Israel, ensinar uma lição, a dependência dele, de que ele é o Deus, e ele é Deus e cuida deles. Então, de domingo a sexta, de domingo a sexta, não é esses dias que é lá, mas é outros nomes, mas vamos para a nossa realidade. Cai esse maná. Então, você ajuntaria aquilo que você comia naquele dia. Então, se você se alimentava, se você guardasse para o outro dia, estragava. Porque Deus ia mandar no outro dia de novo um maná novo. Então, o povo não ficar juntando, vou juntar, não é para ensinar que amanhã Deus vai mandar de novo. É depender de Deus. Por que no sexto dia, na sexta-feira,
Deus mandaria mais e eles poderiam guardar. Porque no sábado é o dia do descanso. Então não pode trabalhar, não pode fazer nada, né? Então eles guardariam na sexta-feira e aquilo que eles juntassem na sexta daria para comer também, não iria se estragar no sábado. É a total dependência mesmo. Total né? dependência mesmo. Um dia pro outro estragaria, mas na De sexta para sábado não estragar. Gente, como que pode, né? Ai, meu Deus. O mesmo alimento, né? Mesmo Nossa, assim. você fica assim, né? E teve alguns que ainda juntavam. Juntou, mas não comeu, porque estragou e não comeu no outro dia. Porque estragou. Mas nos dias de hoje é assim também, né? A gente não pode reclamar. Nós somos Israel de Deus hoje, né? A gente murmura demais a conta. É muito assim, se for fazer uma pergunta aqui, em suas orações, vamos supor que você ora meia hora, tenho certeza que mais de 20 minutos é pedido. Você acredita que esse dia eu fiquei incomodada comigo? Eu falei, não, Tem um pouquinho de minutos para eu descendo. preciso orar diferente. Petição, menino. Eu fui, sabe, se você vai pedindo, você não pede só pra você, você vai pedindo. Eu falei, não, meu Deus, o ouvido de Deus é só pedir. Como que pode, né? Eu vi uma peça de teatro muito interessante, que era as pessoas fazendo oração. Aí pegar o celular, Deus, falar, pedir, desligava. Nem esperava Deus falar. Tem muita gente que é assim hoje. Fala, mas Fala, não para pra ouvir Deus, né? Então, é difícil. Eu ouvi uma pregação que fala assim que não deveria existir grupo de intercessão. Eu estou pregando. Porque o grupo de intercessão, enquanto está dentro de uma sala orando, o povo está dentro da igreja pedindo. E na verdade os cultos são cultos de intercessão e de adoração ao Senhor, na verdade tem que ser, né? Mas assim, a gente só ajoelha para pedir. Então para que tem, né? É porque a gente vive numa cultura de que a gente vem pro culto para receber algo de Deus. Sendo que na verdade o culto mesmo de verdade é as pessoas irem dar algo a Deus. Algo a Deus. E não receber de Deus. Dar o tempo e adorar, né? Eles iam ao templo lá levar os animais, levar o sacrifício. Iam lá adorar. Eles não iam receber nada, então assim, ninguém recebeu nada. O único caso específico foi quando Ana vai ao templo orar. E olha interessante que quando. Vai estudar isso mais tarde, eu vou adiantar. Quando Ana vai ao templo e ela ia todo ano, que ela morava longe, então eles iam uma vez ao ano fazer os sacrifícios, e ela pedia e Deus nunca atendia. Porque não era para isso que é o templo, o templo não era para isso. Mas quando Ana foi e disse, eu vou te entregar aquilo que o Senhor me der, aí Deus deu. Porque culto é para se entregar algo, não para se receber algo. Glória a Deus. Ou então se a gente for dar uma olhada assim, uma visão panorâmica nas adorações, eu falo no geralzão mesmo, a gente tá errado, tá todo mundo fazendo errado, tá não? Porque vai pra igreja. Olha o nome dos cultos. Tarde da bênção. Vem receber o celular. Não sei o quê. E muitos recebem. A gente passa o semana inteira orando pedindo. Será que vai ter nesse dia que a gente veio para adorar o Senhor? Vai entregar ele. Mas Deus é misericordioso e Ele atende nossas petições. Então, a E a palavra de Deus diz pedir e deve ser realizado. Não, mas eu falo Glória a assim, Deus por e não isso. recebe porque pede mal, né? Não Isso, sabe aham. nem pedir, né? A gente não Exatamente. sabe nem pedir, além de vir pedir. Mas a lição que Israel nos dá é de que a gente tem que aprender a depender de Deus. É agradecer aquilo que a gente está recebendo. Então, o princípio da gratidão e da adoração, ela tem que estar em cima daquilo que a gente já recebeu, né? Para não ficar somente em cima desse pedido. Água para quem tem sede. A outra necessidade básica era a água. O povo impaciente queixou-se ostensivamente a Moisés. Mais uma vez, Deus se mostrou ciente de sua responsabilidade e proveu milagrosamente água para todos. Está em Êxodo 17. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horeb. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Algumas vezes os israelitas acamparam em locais onde havia água suficiente
como Eli, onde havia 12 fontes. Outras vezes Deus fez milagres, né? Em Êxodo 15. Afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Mais um milagre com água. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação. E ali os provou e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e derem ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das quais enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sarva. O terceiro, a presença contínua. Ele supriu na água, na fome, e esteve sempre presente nessa caminhada do povo de Israel. Além de se alimentar e desdenhar seu povo no deserto, Yahvé decidiu dar-lhes orientação e algum conforto no deserto. Desde a saída do Egito, o sol abrasador era amenizado pela sombra de uma nuvem que cobriu o acampamento. As noites frias do deserto eram mais amenas com a presença de uma coluna de fogo no meio do arraial. Luz e calor indicavam não só o caminho, mas que o Senhor estava no meio deles, né? Então Israel tinha esse conforto ainda nessa caminhada. A gente sabe que o deserto é um lugar árido, quente, é um lugar muito cabuloso, porque durante o dia é muito quente e na noite é muito frio, né? Então o tempo bom está ali de tardezinho ou na parte da manhã, né? Então a gente vê que Deus se manteve fiel, Ele sustentou, deu água, deu comida, sombra, né? Deu sombra, trouxe esse conforto nesse lugar árido, muito, né? E a gente vê, né, até palavras aqui que terríveis, né? Eles chegam a ponto de lembrar da escravidão que eles estavam. Ah, mas trouxe nós para morrer nesse lugar aqui. Querer voltar para lá, né? Porque às vezes nessa caminhada a gente começa a focar, né, em circunstâncias, eu estou com fome, estou com sede, e começa a achar que lá atrás estava bom, você tinha um sustento, mas você estava sofrendo, você estava sendo oprimido, né? E Deus falou que ia libertar e que ia te levar à terra de Canaã. Então, se Ele falou, Ele vai cumprir, né? Mas eles preferiram dar mais atenção às circunstâncias, e mais para frente a gente vai ver o... Na verdade, eu fico assim pensando, a gente vê que o tempo de antigamente, tanto a época de Deus, antes de Jesus e com Jesus, os milagres eram muito grandes e eram repentinos, né? Sim, era assim, de manhã, de tarde acontecia, ou naquele mesmo tempo. E hoje é mais difícil. Será que a gente é mais incrédulo do que aquele povo? Na verdade, não é mais difícil. Já viu? Né? Não é mais difícil hoje, não. Será que é incredulidade? Não, também não é credulidade. É a nossa falta de percepção. Será que é? Porque assim, às vezes Porque eu os fico milagres pensando- acontecem todos os dias na nossa vida. Agora de você andar. É porque nós não temos uma visão espiritual das coisas. Diferente. E aí tem outro fator. O mundo evoluiu muito tecnologicamente, né? Então hoje, se você for para um deserto, se for andar no deserto lá, você tem mecanismos, você tem garrafas térmicas enormes, você pode levar. Naquela época não existia, né? Você leva sua comida, né? É outro tipo de sociedade, outro tipo de recursos que nós temos hoje, né? Naquela época tinha que ter intervenção de Deus mesmo, né? Para guiar milhares de pessoas no deserto, teria que ter a intervenção de Deus É mesmo. intervenção direta, Direta né? de Hoje Deus, não, hoje né? é os meios. Né? Deus usa isso, né? Os médicos hoje. Eu creio que médico, a medicina é um milagre de Deus na nossa E vida antes não hoje. tinha, né? Não tinha uma gripe pessoas esperavam milagres. antigamente, eu tinha que ter um milagre de Deus para curar. Ou você compra algum excelente R$2, então Os aleijados, por exemplo, a maioria é essa, como que é?
paralisia infantil, né? Isso, aham. Hoje já tem vacina. Já tem vacina, então não precisa. Aqui fala A lepra, né? A lepra, Tem gente que dava hanseníase. lepra, que hoje é Gênesis hoje que fala, não tinha, mas por exemplo, falou que embalsamou o corpo de Jacó, ficou 60 dias chorando o corpo de Jacó, até que levou ele para a terra de Canaã para ser Mas, então, sepultado. mas os embalsamentos daquela época é feito com muitas especiarias para poder tirar o odor e manter o corpo, né? Não, fala Será assim, que que eles Hoje José, já é óbvio. falou que E eu José sei que chamou eles os limpavam por médicos. dentro igual é hoje, né? Tira os órgãos, Limpa, embalsamar, Porque assim. como que ressuscitava a pessoa, né? Uai, hoje em dia, Nada, na Índia, por eu não sei se na Índia ou algum país, Não, eles só velaram podia o ser- rei mesmo no ano. Você viu a notícia? Só quando era embalsamado. Eles o rei do país, agora, ano passado, início desse ano que foi quando enterrou de fato. Só Foi um ano de velório. porque ele queria ser enterrado na terra de Canaã. Construíram um templo de outro lindo enorme, deixou o corpo lá, o Era pessoal ia 40 todo dias para congelado. embalsamar. Você ajoelhava, um ano. Ele vai ter um novo Um ano. Agora, terminou agora esse ano. Aquele rei, não sei qual é o país. É lá da África, da Ásia, não sei. Velaram o rei que morreu há um ano, que ele era um rei muito querido. Você pensou, um dia já é cansativo, você imagina velar uma pessoa um ano. E na África também, a fé do pessoal lá é federal. Eu vi eles pegaram um rapaz que tinha falecido, tinha alguns dias que estava morto e ia ter uma concentração dos missionários e eles levaram aquele defunto para a concentração. Não sei se vocês viram. Não. Gente, um absurdo. E eles crendo que a qualquer momento Deus poderia ressuscitar aquele rapaz. Gente, mosca em volta. E aí o repórter que estava fazendo ali a entrevista falou assim, gente, o lugar aqui é insuportável, a carniça. E a mãe ali banando aquelas moscas. E a concentração lá acontecendo é como se eles estivessem assim, atrás do palco, mas crendo que Deus poderia ali ressuscitar aquele rapaz que já estava em estado de decomposição. Então, a questão não é que Deus faz, não é que Deus faz menos, a menor necessidade desses grandes milagres, né? São casos bem isolados, né? Acontece, o filho do pastor Pedro mesmo que ressuscitou, morreu. Então, mas são casos isolados, né? Porque existe Quantos anos recursos tem hoje. certinho? Acho que 2 anos, né? Ela chegou a ficar desacordada? Não tinha Eu nunca vi esse ficou terceiro roxa. ano. Não, ela me fala diz que ela Morreu nem mesmo. 6 Tava anos roxa já. Ela nem Nada. nada. Quanto tempo que deu por falta dela? Deu falta? Acho que umas 3 horas depois. Umas 3 horas, depois até Ela tava trazer aqui. caindo Dentro do mesmo rio? já, tava dentro do rio. Porque você já ouvi, cada vez eu ouço um pouquinho, mas eu nunca ouvi o testemunho. Não, Mas ela tá tava igual. muito tempo de andar, ela Nada. tava E ele só foi a externa na vida Aí dele disse também, que com o pastor. Ele já travou na hora né? e ela voltou. Então acontece, eu sempre, é porque a gente não tem essa percepção. Aconteceu algo comigo, eu estava num retiro de carnaval, E era o menino que tava cuidando dela. isso tá Ela aqui. foi pela irmã. Eu estava num retiro de carnaval, e antigamente quando eu ia eu levei barraca, eu levei ventilador, som, levei um monte de parafernália, né? E na volta o ônibus passou perto de casa e nos deixou ali na esquina de casa, umas 3 quadras de casa, né? Descer eu, a Ariel, os nossos amigos que moravam ali na rua, cada um pegou suas bolsas, seus colchões e foram. E eu tava assim, tem um monte de coisa aqui, não tem como levar tudo. E se eu pegasse um pouco, levasse e voltasse, já não tinha mais o resto. Falei assim, sério, eu fechei assim, Deus, me ajuda, manda alguém pra me ajudar. Eu fechei o olho e falei, eu fui retiro, eu recebi muitos dias aquele retiro. Quando eu abri um olho, cara, aqueles caras, não tem aqueles puxadores que carrega papelão? Parou. Eu acordei, eu abri o olho, o cara tá assim, falou assim, você quer que eu leve isso aqui pro senhor? Eu falei assim, meu Deus. Moço, eu quero. Mas deixa que eu puxo. Não, moço, deixa que eu levo pro senhor, eu mesmo puxo. E fomos até em casa. Carregou tudinho. Carregou. Quando eu cheguei em casa, que eu desci a sua assim, moça, eu te dar alguma coisa, né? Quando eu entrei, quando eu voltei, cadê? Rodei as espadas ao redor tudinho. Era hoje. Eu creio que foi um anjo. Nunca mais vi esse homem, nunca tinha visto de taças, nunca mais vi. Uma vez aconteceu isso na casa da minha mãe, um senhor foi pedir comida.
E aí minha mãe entregou a vasilha de comida e depois olhou para conversar. Desapareceu. Ai, tá Mas minha mãe chegou a dar comida. E era um senhor de idade. Não, Entendeu? existe, Então existe coisas que acontecem que às vezes na nossa correria a gente acha que é coincidência, é não sei o quê, mas que às vezes é um milagre de Deus, uma intervenção divina, né? Então falta a nossa percepção espiritual também. Tem que viver mais no espírito e na carne, né? Porque a gente vive muito Exatamente. E na a carne. Bíblia fala, né, que às vezes a gente recebe anjos e não sabe, né? Exatamente. Né? Para ser hospitaleiro. Verdade. Pode Tem vir. coração bom. Deus testa. Nossa, achei que era muito bom, gente. Tô feliz agora. Hã? Essa câmera do lugar. Por quê? Só tá me olhando. Fica me olhando. Bacana, você é o Você é o professor. Você é É o protagonista. Mais ou menos, não vai ter jeito. Vai lá, então, para Israel, o deserto foi mais que um caminho, né? Foi uma escola. O deserto é um lugar de aprendizado. Eles aprenderam sobre o amor, a misericórdia e a fidelidade de Deus. Né? O cuidado de Deus, a fidelidade dele e a misericórdia, né? Diante às vezes de tantas murmurações. Por isso que até hoje a gente fala assim, você está no deserto, mas é para você aprender. Você depois deserto você é tá uma agora. fase de aprendizado. Deserto é passageiro, né? É. Lugar de passagem. Como na escola a gente só passa, né? Ele sai, vai. O povo que saiu do Egito, tirado da escravidão com a mão forte por Yahvé, cedo se desviou da devoção sincera e se inclinou para a murmuração. Como assim, mesmo assim, Deus não deixou de fazer sua parte. Com toda a rebeldia e ingratidão dos israelitas, nunca lhes faltou o maná, tampouco morreram de sede no deserto. Deus os cobriu com a nuvem durante o dia e os iluminou e aqueceu com uma coluna de fogo todas as noites. Isso é o testemunho da fidelidade de Deus e da extensão da sua misericórdia e graça. Mas igualmente um alerta para todos os que peregrinam nessa terra à sombra do Onipotente e desejam por ele, ser por ele recebidos na glória eterna. Na 1 Coríntios 10 diz: ora, irmãos, não quero que ignoreis que vossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguiu, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Né? Então, muitas coisas que estavam lá atrás estavam trazendo representação do que viria. Essa pedra que estava lá atrás simbolizaria o Cristo. Aqui a gente vê também que a murmuração atrasa muito, né? Porque, como eu li a Bíblia, assim, a gente leu lá na Bíblia, o que aconteceu? Os filhos de Jacó foram lá e trouxe ele, né? Rapidão. E aqui, e é a mesma distância. Porque eles voltaram para a terra lá em Canaã. Então, assim, era a distância eles de murmuraram 40 tanto. dias. Então, eles murmuraram tanto que eu acho que Deus fez eles andar de roda há muito tempo. Eles andaram 40 anos, né? Foi 40 anos. Sem chegar no lugar. Então, Quando porque quando Jacó veio para o Egito, foi rapidinho. Né? Quando Aí você vê Deus, que 40 anos. quando Deus se estressa mesmo, pô, senhora, se vocês vão morrer tudo Mandar aí, ilhas vocês não de vão Deus. entrar, porque é quando Moisés está diante da terra, pô, manda os espias, né? E aí dá aquele negócio, eles dizem, não, é muita gente, é muito perigoso, não vamos entrar não. Deus falou assim, então tá, vai morrer todo mundo, só Josué e Caleb vão entrar. Ninguém mais entra, né? E como eles tinham que seguir a nuvem, você vê que tinha uma nuvem que protegia eles, né? Então para onde a nuvem ia, eles tinham que ir atrás. Então Deus fez eles 40 anos, eles já estavam para entrar.
Ela tava na porta. Deus fez eles dar dar uma volta. Deus deve se estressar com Várias voltas, Hã? né? Deus deve se estressar com mais Eu acho que é do mesmo. Hoje em dia. Hoje, não. Deus hoje em dia não, porque Deus não olha mais para nós os nossos pecados. Ele vê Cristo em nós, né? A justiça dele é perfeita. Mas é a gente mesmo que atrapalha. Deus A nossa murmuração. É nossa. O coração ingrato. Estava assim, estava a casa de Jacó, onde ele vivia. Quando Jacó foi para cá, para o Egito, e o mar, onde estava? Porque quando ele atravessou o mar vermelho, mas quando... Não, é porque assim, existe vários jeitos de você sair da terra onde estava. Jacó habitava, ele habitava ali já mais próximo, né? Mas tinha outro caminho, né? Então, Interessante ver o mapa então agora. Sim, eu não sei, eu acho que teve um mapa pra mostrar aqui. Existia várias passagens, é porque o Mar Vermelho era a passagem mais rápida, era um atalho, né, na verdade, né? Para sair do Egito, para poder ir lá, mas tem espaço de terra no caminho, sim. Vou mostrar aqui, se eu achar aqui. Que hora é a merenda? Tio, que hora que eu recreio? Que hora que é a merenda? Tá vendo aqui, ó? Tem merenda. Tem balinha de café. Eu só vou Não, é de fazer chocolate, graças a Deus. Ah, É de chocolate, graças a Deus. É doce de Tá vendo? leite. vocês são privilegiados. Né? Aqui é o Egito. Leite? Aqui é a terra de Essa Canaã. varinha de Tá café. vendo aqui que tinha espaço de terra? Você viu no WhatsApp? Mas eles passaram Eu sou tudo aqui, ó. fitness. Esse negócio aqui é bilhete vermelho. é verdade. Então eles esse passaram bilhete. sempre mais. Mas tinha espaço de terra aqui, ó. Tadinho daquele menininho virou meme. Não começou mais, Não não. sabe a história do bilhete, né? Não. Menino Pode dar, Diego. falou que o bilhete que a professora que tinha mandado, que amanhã era, talvez ia ser feriado. Aí colocou embaixo, esse bilhete é verdadeiro. Eu mentira que escreveu, agora virou meme. Vai lá, Diego. Decalo, que é Agora página vamos só 15. decalo. Nossa, Mas só pra concluir, sabe? O que é isso? Fez. Só pra Nunca ouvi concluir, falar. Que bicho é esse? Calma aí. Só pra concluir o que vocês estavam falando aí. É de 10 ou não? Tem alguma coisa Vocês de já estão 10? concluindo a história. Hã? O decálogo é um nome que é um nome técnico para os 10 mandamentos. Eu sabia que era de 10. Pode ir lá, Diego. Só pra fechar o que vocês estavam falando aí. Vocês estão adiantados, já estão ouvindo a história. A gente vê aqui, né, que Deus manteve fiel, né, o que ele falou ele iria cumprir. Mas a gente percebe que através dessa murmuração do povo, a gente vê que Deus já estabeleceu a bênção. Vocês vão chegar na terra, né? Só que a gente vê que o único que teve o poder de acabar, para perder a bênção, foi o próprio povo, através da própria murmuração deles. Né? Então, Deus falou, a gente tem que abraçar e ir até o final. Amém? Vamos para o decálogo. O decálogo ou os 10 mandamentos foram chamados de as palavras da aliança. São, na verdade, os princípios gerais que regem toda a lei de Deus anunciada a Moisés. As primeiras tábuas foram feitas por Deus. Moisés as quebrou quando desceu do monte e encontrou o povo festejando os bezerros de ouro. Deus ordenou que eles mesmos lavassem 2 novas tábuas e então escreveu nelas novamente os mandamentos. As tábuas foram guardadas na Arca da Aliança, pois representavam a vontade de Deus anunciada na lei e a expectativa de que houvesse, na parte do povo de Israel, obediência aos mandamentos. A natureza distinta dos 10 mandamentos. A relação entre a lei mosaica e a fé cristã é objeto de muito estudo. É sabido que os cristãos não estão obrigados a celebrar os ritos cerimoniais da lei, tais como sacrifícios e as festas judaicas, uma vez que foi constituída uma nova aliança no sangue de Jesus Cristo,
ele substituiu a aliança do Sinai, né? Por isso que a gente vê, eles faziam muitos rituais lá atrás. Quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente vê muito ritual. Que a gente não, que às vezes a gente se questiona, por que não faz mais isso hoje? Por causa dessa nova aliança em Jesus Cristo, né? O sangue de Jesus. Há muitos textos esclarecedores no Novo Testamento, mas por hora basta a conclusão do autor de Hebreus, né? Hebreus 8. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. O decálogo deve ser considerado um enunciado dos princípios básicos que regem o relacionamento entre Deus, entre o homem e seu Deus, e entre o homem e o seu semelhante, como um resumo da lei de mais fácil memorização. Observá-los com atenção satisfará um grande grupo de leis morais e comportamento ético desejado de um verdadeiro servo de Deus, né? Então a lei ela tá ligada justamente nisso, relacionamento entre o homem e Deus e relacionamento entre as pessoas. Uma coisa interessante que eu queria falar aqui sobre essa questão quando fala aí que nós não estamos mais obrigados a guardar a lei, quando fala a lei inclui os 10 mandamentos e os que diferem dele, né, o que descendem dele, né? Eu leio no livro do pastor Emil Rodrigues, lá em Gênesis a gente estudou que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º diz que ele descansou de toda a obra que ele fez, né? Então o sábado, o Shabat, o significado é descanso mesmo, não, né? O significado de sábado é descanso. Ele é para dar o descanso de guardar, de fazer obra, né? E quando Deus institui isso na lei, é porque o povo estava obrigado a guardar a lei, ou seja, a fazer a obra. Então tinha que descansar no 7º dia. Só que agora a lei foi toda cumprida em Cristo. Então nós não devemos mais fazer obra para ser salvo, porque a obra já foi feita por Cristo. Então nós vivemos no Shabat, que é Jesus Cristo, né? Ele é o Senhor salvo. Jesus é o nosso descanso. Então nós não temos mais que guardar, porque nós não temos mais obra para fazer. Obra no sentido de que nós temos que fazer para ser salvo, né? A gente não tem mais isso, a gente está desobrigado disso, né? Nós vivemos o descanso de Deus. Alisson, agora eu estava pensando aqui. Então, por exemplo, tem uma igreja, e eu não sei o nome da igreja, elas proíbem de os seus membros trabalhar no sábado. Por causa desse Adventista do 7º dia. É por causa desse mesmo motivo que está na Bíblia? Os adventistas do 7º dia, eles guardam, sabe, que eles entendem que eles têm que guardar a lei mosaica. Que ela não foi abolida, né, que ela tem que ser cumprida ainda, né? Mas o verdadeiro adventismo mesmo assim, eles não creem, doutrinariamente não creem que você tem que guardar o sábado para ir para o céu. Eles não creem, doutrinariamente. Mas na prática, é o que eles acreditam, a maioria acredita, né? Vocês não recebem dinheiro da sábado, né? Na sexta, Eles cozinham. É do pôr do sol ao pôr do sol. Pôr do sol de sexta, pôr do sol de sábado. Isso, Já cozinham na sexta, fazem Meu pai para buscava comer no leite. sábado. Eles não comem carne de porco e nada que vem de porco. Não tirava leite. Não Ou trabalha alguém no sábado, tirava, pode ser não. alguma, não recebe Doava. Não dinheiro. estuda, não recebe nada. Não, nada. Não vai na faculdade, eu sempre estudei no curso de letras e no curso de direito eu estudei Na com faculdade, pessoas que não vai faziam mesmo, que era. na minha Na faculdade. sexta não ia. E nem, por exemplo, no nosso trabalho também, cai um plantão no sábado. Quando o plantão é na sexta, quando é 6 horas ele vai embora, e quando é no sábado ele só vem depois das 6 trabalhar. Tanto é que o Enem, né, já abriu para eles fazerem a prova no domingo, né? Isso, Ah, né? que chique! Para eles é diferenciado. Eu respeito, né? Nós temos que nós não precisamos guardar o sábado, né? De fazer essas coisas, né? Não tem porquê. A gente tem outras coisas É uma para guardar, nova tem os aliança. 10 mandamentos e a gente às vezes nem E guarda. uma coisa, a lei não foi abolida, que eles falou, eu não vim acabar com a lei, eu vim cumprir a lei. Então nós recebemos a justiça de Cristo, Ele cumpriu a lei por nós. Então a gente não precisa mais cumprir a lei.
como se relacionar com Yahvé. Os 4 primeiros mandamentos focalizam o relacionamento com Deus. Yahvé exigiu do seu povo santificação exclusiva. Ele devia ser adorado como um Deus único. Ele não podia ser representado em imagem de escultura como os falsos deuses dos povos, como disseram os salmistas. Os deuses dos povos são ídolos, mas Yahvé está nos céus e faz tudo como lhe agrada. Isso deixa bem claro, explícito. Os mandamentos, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, e nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais e dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daquele que me ama e guarda os meus mandamentos. Amém. O respeito ao seu nome manifesta o temor por sua pessoa. Zelar pelo nome de Yahvé inclui não associá-lo a juramentos enganosos ou profetizar falsamente o seu nome. Como dá uma lei a respeito do nome dele. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. A guarda do sábado foi instituída como um tempo de qualidade dedicado a Yahvé. Mas há nesse mandamento uma transição para as relações interpessoais. O sábado também foi instituído como uma forma de respeito ao direito de repouso. Sábado é literalmente descanso, e até mesmo os servos e os animais deveriam desfrutá-lo. Como está na lei também. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar, o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Agora o relacionamento com semelhante, com as pessoas. Os 6 mandamentos seguintes estabeleceram princípios claros sobre os relacionamentos sociais. O povo que for escravo no Egito deveria aprender a conviver numa sociedade regida por direitos e deveres. Honra teu pai e a tua mãe, para que prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Então, está ligado tudo em relacionar com o próximo. Tanto na questão de respeito, como também na questão de não ter o sentimento de ter o que o outro tem, um desejo de ter o que o outro tem. Cobiça, que inveja. Yahvé instituiu o direito de honra aos pais, coroando com promessa de longevidade, longa vida. Esse é o mandamento com promessa. Honrar os pais e sua mãe, isso vai prolongar os seus dias na terra. Desrespeitá-los deveria ser punido com rigor. Quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. Quem amaldiçoar seu pai e sua mãe será morto. Se alguém tiver um filho posto mais rebelde, que não obedece à voz de seu pai ou de sua mãe, e ainda castigado, não lhes dá ouvidos. Seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão às mansões da cidade, à porta e lhes dirão: esse nosso filho é rebelde e posto mais.
não dá ouvidos à nossa voz, é destruído que verão. Então todos os homens da sua cidade, protegerão até que morram. Assim eliminarás o mal do meio de ti. E a gente vê hoje pai que nem brigar com o filho briga, né? É ao contrário hoje, né? O filho que quase mata a Eles já gente. levavam o filho e entregava para Os Pra ser anciões, os apedrejado. líderes. Pra colocar ele face ali, ele não tá me Hoje, obedecendo. olha, E eles matavam ele. Mas hoje em Não dia vai, é de difícil. menor Por não, exemplo, aqui é desde pequeno. o juiz está lá, né, ajudando os menores. Eu escutei mãe reclamar, falou pra mim que o juiz vai acabar com a festa. Ou seja, o juiz preocupado com o menor que está lá e o pai está com raiva do juiz porque o juiz está fazendo isso. Aí agora tem que ir lá autorizar. Agora, ou seja, ele quer mandar o filho menor para lá e se virar. E olha pra você ver que tempo que nós estamos chegando. Onde que a lei não está prestando mais para as pessoas, não. Está errado cumprir a lei. É, a inversão de valores hoje é muito grande, né? Mas aí se acontece alguma coisa, primeiro erro é a justiça. A justiça que não Não, vai. aí é igual o doutor falou, que depois vai pra ele lá, por exemplo, tem um pai que tá lá desesperado porque o filho de 15 anos começou essa droga. E ele tá desesperado porque quer que interne o menino. Aí ele falou, agora lembrou de mim, agora eu sirvo. Mas na hora que eu falei pra ele que a gente, né, vê mecanismos pra observar esses jovens, o que ele tá fazendo, achou ruim. Mas agora lembrou de mim, agora eu sirvo. Então assim, é difícil, né? Entender a cabeça do povo. Eu vi um cara, uma mãe, lá em nós, era amiga de parente nosso lá, que ela bateu nos filhos, mas bateu no estômago, a surra normal. E a sogra, que era de pais separados, a sogra dela denunciou. Aí o pessoal foi lá. Eu disse, então leva. Pode levar, leva pra ela cuidar, leva, vocês cuidam. Se ficar em casa eu vou bater sim. Que é filho meu, vou educar como eu tenho que educar. Se vocês não querem, leva, pode pegar agora e levar. Quem quiser. Ah, mas assim. Foi, então não vem encher o saco. Para de encher o saco. Não chegou lá em casa da igreja, fez isso aí. As Minha minhas trabalhando de 12 anos trabalhando vendendo na feira. Chegou lá Tem uma promotora aqui no Brasil. Teve uma promotora que foi dar uma entrevista porque ela mandou prender o filho dela de 15 anos. Você viu aquele vídeo lá? Os outros, os pais, mas o meu, se você é meu filho. Tem que dar exemplo. Não assistir, você tem que dar exemplo. Vou deixar mesmo preso e vou deixar preso mesmo. Tá certo. A lei é pra todos, né? A lei tem que ser pra todo mundo. Às vezes eu falo assim, as minhas meninas, quando eram menores, né? Que na escola fala sobre isso, foi espancado, não sei o quê. Falei, aí outra coisa, se quiser ir no conselho tutelar, pode falar, porque a hora que eles vierem, vai levar vocês e depois pra mim pegar, e eu vou presa. E pra mim pegar vocês de lá não tem mais jeito, aí nunca mais vocês vão me ver. Pode falar, mas que vão apanhar, vão. E se eu bato hoje, é pra vocês não apanhar na cara lá na rua da polícia ou de outra pessoa. Eu bato porque amo vocês, sempre falei. Vai apanhar, mas vai apanhar por isso, porque eu amo vocês. Pai que ama, corrige. Né? Porque se eu não corrigir vocês, lá na rua vocês vão apanhar, e na cara de qualquer pessoa. Também fala dele. Vou bater agora, você vai me agradecer no futuro. Já tem filho? Não, minha mãe falava assim, você vai apanhar sua mãe? no futuro. Eu falava que depois. Agora você vira, você vai apanhar. Verdade. O direito à vida foi afirmado como um bem a ser preservado. A integridade do outro e as suas posses deveriam ser respeitadas. Está em Êxodo 21. Quem ferir o outro de modo que este morra, também será morto. Vendo extraviado o boi ou a ovelha do seu irmão, não te furtarás a eles, restituirás sem falta a seu irmão. Um outro ponto, né? A fidelidade conjugal é um princípio claro na lei e nos profetas. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Lá em Levítico 20:10. Portanto, tenham cuidado para que nenhum de vocês seja infiel à sua mulher. Pois o Senhor Todo-Poderoso de Israel diz: eu odeio o divórcio, eu odeio o homem que faz uma coisa tão cruel assim. Portanto, tenham cuidado e que ninguém seja infiel à sua mulher. Para viver em sociedade, os hebreus deveriam falar sempre a verdade, sendo proibido dar falso testemunho.
perverter a justiça ou mentir no juízo. Êxodo 23. Não espalharás notícia falsa, nem dará mão ao ímpio para ser testemunha maldosa. Não seguirás a multidão para fazerem mal, nem deporás nenhuma demanda, inclinando-se para a maioria, para torcer o direito. Nem com o pobre será parcial na sua demanda. Não perverterá o julgamento do teu pobre na sua causa. Da falsa acusação te afastarás. Não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Também suborno não aceitarás, porque o suborno cega até a perspicaz e perverte as palavras do justo. O furto, a violação da propriedade alheia, era punido com vigor, exigindo-se reparação multiplicada. Cobiça, inveja e furto são pecados que caminham juntos. Se alguém furtar boi ou ovelha e o abater ou vender por um boi, pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. Você vê o nível que é. Ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alma o praticam, porque o poder está em suas mãos. Se cobiçam campos, os arrebatam. Se casas, as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, e uma pessoa a sua herança. Para concluir, o decálogo, escrito pelo dedo de Deus em tábuas de pedra, foi dado aos israelitas como uma representação da aliança firmada no Sinai. Representa parte do querer de Deus para aquele que deseja relacionar-se com Ele através de Jesus Cristo, mediador de uma nova aliança no seu sangue. Ele não perdeu o valor, pois consiste de princípios que continuam a reger as relações com o Criador e com o semelhante. Mas como toda a lei mosaica, o decálogo foi aperfeiçoado por um mandamento mais excelente e de muito mais difícil observância. O novo mandamento dado por Jesus, que é o novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. A ninguém fiquei devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos amei uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, o resumo de tudo isso, baseado em cima da lei, é o amor ao próximo e amar a Deus. Porque se você amar o próximo como, né? Como Deus amou, né? Gravando. Vamos ao parte dela. É bom que você... Vamos lá, aspectos da lei mosaica. A gente viu as leis, nós vamos ver alguns aspectos, alguns princípios que regem ela. O pacto do Sinai foi firmado com o sacrifício de animais. A leitura dos mandamentos e a declaração do compromisso do povo em obedecer a Deus. O pacto é um conjunto de mandamentos que tratam de diversas áreas da vida, não apenas de aspectos religiosos. A lei ensina que a religião de Israel não consiste apenas de culto, sacrifício e celebração de festas, mas de um estilo de vida compatível com Yahvé. Então não seriam apenas um ritual religioso. Essas leis foi anunciado, foi feito um pacto publicamente, né? As pessoas cumpririam esses mandamentos, mas o cumprir dele ocorre através do nosso estilo de vida, né? Diariamente. Então a gente vai estar vendo alguns princípios, né, que englobam áreas que vai estar tratando, que a lei vai estar tratando. O primeiro princípio é o princípio da liberdade.
A lei, ela apresenta a igualdade de valor da pessoa humana e condenava a exploração ou degradação do outro, né? O princípio geral entre os hebreus era o da liberdade. A escravidão ela não foi proibida, mas a lei estabeleceu limites para a condição servil, né? Então não haveria mais opressão. Embora a pessoa fosse escrava, haveria um limite, né? Se um hebreu, como está em Êxodo 21 aqui, ó, se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas no 7º sairá fogo de graça. O outro também, se teu irmão empobrecer, estando ele contigo, e vender-se a ti, não o fará serviço como escravo. Como jornaleiro, o peregrino estará contigo, até o ano do jubileu te servirá. Então sairá de tua casa, ele e seus filhos com ele, e tornará a sua família e a possessão de seus pais, porque são meus servos, que tirei da terra do Egito, não serão vendidos como escravos. Não te assenhorearás dele com tirania, teme, porém, ao teu Deus. Segundo o princípio da retribuição. Em caso de dano físico ou violência, a lei estabeleceu o princípio de retribuição proporcional. Está no texto: quem ferir o outro de modo que este morra, também será morto. Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando a traição, tirá-lo-ás até mesmo do meu altar para que morra. Quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. Se dois brigarem, ferindo um ao outro com pedra ou com punho, e o ferido não morrer, mas cair de cama, se ele tornar a levantar-se e andar fora apoiado no seu bordão, então será absolvido aquele que o feriu. Somente lhe pagará o tempo que lhe perdeu e o fará curar-se totalmente. Mas se houver dano grave, um outro texto, mas se houver dano grave, então dará vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Esse é o princípio de retribuição. Se você causou algum dano, você vai retribuir no mesmo patamar. Próximo, direito de propriedade. Como está em Êxodo 22, 1 ao 6, se alguém furtar boi ou ovelha e o abater ou vender por um boi, pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido, morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Se porém já havia sol quando tal se deu, quem o feriu será culpado do sangue. Neste caso, o ladrão fará restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu fruto. Se aquilo que roubou for achado vivo em seu poder, seja boi, jumento ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal no campo ou numa vinha, e o largar para comer em campo de outro, pagará o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha. Se romper fogo e pegar os pinheiros e destruir as medas de cereais, ou a messe, ou o campo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Então era um direito total a respeito de propriedade, restituição severa. Causou um dano, você vai duplicar, triplicar pelo dano que você causou de propriedade. Por que aqui fala que se existisse sol, ele não seria culpado, o ladrão não seria culpado? Se já houvesse sol. Não, eu entendo aqui que é Porém já havia sol quando é tipo legítima defesa. Quando é na assim, mesma olha hora. só, exatamente. Agora se você esperar vamos pra supor, depois, não. O cara roubou. Aí o cara invadiu a casa pra roubar. Aí o cara tá lá na hora e matou ele naquela hora. Tranquilo. Mas agora o cara roubou.
Aí o cara ficou sabendo que o cara roubou, mas não pegou ele no flagra na hora. Aí no outro dia vai lá e mata porque roubou ele. Aí não pode. Aí vai cobrar o sangue dele. Essa é as leis. É a mesma lei, não seria praticamente a mesma lei. Quando é a legítima Na verdade, defesa, as você nossas consegue. leis. Engraçado que a legítima defesa hoje na lei também é assim, não pode ser depois. Não pode ser depois. A legítima Exatamente. defesa até te Mas avisa a na hora. maioria das leis no mundo hoje, elas são baseadas no Eu ia falar isso agora. aqui nas leis Mosaico. É porque agora tá havendo mudanças com esse Mas é liberalismo. muito, Mas é muito, tudo né? baseado nisso aqui. Entendeu? Interessante, né? Não é tão baseado, não, porque permitir a pena de morte não tem. Principalmente o Mas- Código Penal. Aham, É Código Penal. parecido. É muito Se parecido. você for olhar, você começa a ler a Bíblia já memoriza o Código Penal. Levítico e Deuteronômio, quando você for ler, as leis de uma nação civilizada, né, é baseado na Bíblia, praticamente. Né? Na verdade, a nossa moralidade, ela é baseada na Bíblia. Né? O Ocidente é baseado em toda a moralidade na Bíblia. Elipe União Gildson, o que é isso? Vai lá, Gil. Vamos falar da parte moral, moralidade sexual. A lei estabelecia limites e padrões de comportamentos éticos e morais elevados para a época. As práticas sexuais abomináveis foram severamente proibidas e exigia punição com a morte. Esse negócio aqui da moralidade sexual, quando fala que era muito elevado para a época, é porque hoje para nós isso não é tão. Há uns 50 anos atrás, né? 20 anos atrás, 30, ainda tinha aquela lei do divórcio, né? Não podia divorciar, né? Só se fosse traição, era uma complicação danada, não podia divorciar, não. Mas naquela época, assim, a gente tem que entender que naquela época o mundo estava assim, o cara via a mulher, quer fazer sexo com ela, vai lá e fazia. E nas outras nações pagãs isso não era nada, beleza, tá aí. Né? Você se vira aí. Aí Deus começou a estipular essa moralidade, não pode ser casado, não pode ficar com outro, não. Nessa época o adultério era só da parte do homem? Não, da mulher também, mulher de também. ambas. Lá no Decálogo que a gente leu, o adulto e a adúltera, os dois tinham que morrer. Mas o povo lá na época de Jesus foi muito hipócrita, né? Porque levou só a mulher para fazer apedrejar o homem, não. Só a mulher. Aí vai da hipocrisia da sociedade dos líderes. Mas é para os dois morrerem, né? Não é só um, não. E o adultério também naquela época era quando havia um fato consumado. Tinha que fazer sexo. Você pegar seu marido com outro, você mata os Entendeu? dois. Você podia olhar, você podia paquerar, podia fazer tudo, mas se não podia fazer sexo. É por isso que Jesus lá no céu ele vai aprimorar isso. Olha, se você olhar com uma intenção, Não, se um matar o outro, ele não vai. É que na verdade, como a gente falou na aula passada, a coabitação já era o casamento, Isso, né? Não tinha uma cerimônia igual existe hoje e tal. Era Exatamente. quando a pessoa a coabitava com a outra. E já outra, era gente, esse um princípio casamento. moral, assim, de até era só no povo de Israel. Não existia isso em nenhuma outra nação. Não existia. Só o povo hebreu. Só para eles. E os outros povos, tanto, é por isso que Deus destrói Sodoma e Gomorra, é por isso que Deus destrói o mundo na época de Noé. Por causa disso aqui, o povo tá. O trem. Não é nada de tudo do princípio. Né? Imagina assim. O mundo tá voltando para isso de novo, né? Porque o que os esquerdistas, a maioria quer é voltar para essa libertinagem e anarquia geral. Aos primórdios, né? Antes da lei. Mas a gente já está vivendo isso mesmo, Alisson. Você pode ver, a gente... Mas ainda a maioria das pessoas ainda tem essa moral resguardada, né? Ainda tem. Naquela época, todo mundo não tinha essa concepção de moralidade. Porque hoje você percebe, a gente vê homem casado dando em cima de outra mulher e ele vai insistindo até ele consegue desandar. Outra vez é a mulher, sabe que o cara é casado, tem família e fica infernizando até conseguir destruir. Mas não é assim não. E parece que tá assim normal. As pessoas não têm nenhum tipo de reverência. A dor não é por isso. Porque não porque trai o fulano, mas assim fica tudo tão normal, né? Parece que tá tudo assim.
Assim, aqui, creio que todo mundo já assistiu muito novela. Já, Eu já assisti, já não assisto há muitos anos. Mas a maioria torce porque a mulher tem que separar de um homem. E achou o outro lá. Torce para a separação, torce para o divórcio, torce para dar errado. Entendeu? Está sendo distorcida as coisas. Está sendo distorcida. Né? Porque vai torcendo pelo sentimento, pelo amor. Esse não, mas o outro cuida, o outro ama, o outro não sei o quê. Tem que não fala nada, mas aquele olha lá, tá vendo? Tem que ter um daquele jeito. Eu ouvi uma pregação e hoje é assim, tudo vale pelo amor, né? Tipo, eu olho fulano, eu estou amando ele, então tudo vale. Tem uma música, né? Eu considero justa toda forma de amar. Tem uma música bem antiga, né? Acho que Djalma Seixas. Não, acho que é do... É Djalma Seixas, né? Não, é uma coisa de rock, não é? Barão Vermelho? Pode ser o Frejá mesmo também. É Barão Vermelho, sim. A frase, considero justa toda forma de amar. Não é justo toda forma de Tudo amar. vale pelo amor. Então, assim, as pessoas não estão nem aí se tem outras pessoas envolvidas, né? Então, seu nome, seu É o hedonismo. E o amor ao próximo. Você já viu um vídeo do... É o meu bem-estar. É isso, né? Problema. Eu julgo desigual. Daquele Jean Williams. Ele tá ele e um outro rapaz falando assim que que os gays já saíram do armário, os GLS, né? GLT lá, TB, TTT. Agora é LGBTSP. Nossa! Aí agora Colocaram falou... o P porque agora tem o pedossexual. O quê? Pedossexual. Pedossexual. Que é um adulto que gosta de fazer sexo com criança. Os pedófilos. Eles estão tentando encaixotar os pedófilos nessa de que é então a na opção próxima novela seja. da Globo vai ter isso. Com certeza. Agora Eles estão tentando dividir essa ideia de que é normal. Não tem problema. Mandando os maconheiros. Porque na antiga Roma, na época em Roma tinha isso, né? Eram os pederastas, né? Existiam os pederastas na época de... Na Grécia e em Roma tinha os pederastas. Que eram os homens que tinham seus discípulos, né? Os professores que mantinham relações amorosas com ele. Eram chamados de pederastas. Então eles estão tentando trazer essa cultura romana grega e transferir isso para os pedófilos, entendeu? Tipo, que é como se fosse um pederasta. É totalmente absurdo a ideia. Os pederastas tinham relação com crianças? Os pederastas, os professores, os seus mestres, tinham relações afetivas e sexuais com seus discípulos. Chamavam de pederastas, relação de pederasta. Vai lá, Tito. Levítico 20 vai estar falando desses tipos de relacionamento abominável. Se um homem adulterar com uma mulher do seu próximo, será morto, adúltero e adúltera. O homem que se deitar com a mulher de seu pai terá descoberto a nudez de seu pai. Ambos serão mortos. O seu sangue cairá sobre eles. Se o homem se deitar com a nora, ambos serão mortos. Fizeram confusão, o seu sangue cairá sobre eles. Se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável. Serão mortos. O seu sangue cairá sobre eles. Se um homem tomar uma mulher e sua mãe, maldade no caso são duas pessoas, a ele e a elas queimarão, para que não haja maldade no meio de vós. Se também um homem se ajuntar com um animal, será morto, e matará o animal. Se uma mulher se achegar a algum animal e se ajuntar com ele, matará tanto a mulher como o animal. O seu sangue cairá sobre eles. Há um tempo atrás teve isso, né? Saiu até vídeos, né, pornográficos com Tem de mundo. mulher, né? Nos Estados Unidos tem várias pessoas condenadas que é proibido chegar a não sei quantos quilômetros de distância de vaca, animal, galinha, já decisão judicial, você é proibido, não pode chegar perto. É zoofilia o nome disso. Zoofilia? Zoofilia. Sexo com os animais. Tem uma Sexo colega bestial. minha que
que ela morou muito tempo nos Estados Unidos e ela disse que tinha várias amigas que mantinham relações sexuais com os cachorros. Meu Deus. É só o sangue do cordeiro. Misericórdia. A noite É muita carência, né? Férias não, diabo mesmo. A gente gosta tanto dos animais, né? Nossa, a gente tem tanto carinho por, né? Nem imagina uma coisa dessa. Mas esse dia tava um vídeo que tava assim, o pessoal. Mas o pessoal de um rapaz- sítio antigamente tinha muito isso. Com a própria Fazendo cachorrinha galinha, dele, já filmou o porco, tudo. porca. Filmando e postando. Televisão. Foi. Né? Mas antigamente em sítio, os meninas faziam muito isso. Deixa de dar Porco, até outro. Não é porca. antigamente não, isso É, acontece até até hoje. hoje. A gente não vê falar tanto, É. mas acontece Mas é até só hoje. no escondidinho. Ela pegou mais televisão, porque senão eu vou sofrer com pressão. Não, é igual Vocês falam na televisão, bem que eu não assisto Não é televisão, eu televisão. não assisto televisão, passou na televisão. Eu Aí. vejo no WhatsApp, no Mas tem Face, essas sim, coisas. sim, Graças a Deus eu não vejo Eu isso. não acho que no troço lá vejo que é vídeo, Mas não é em que grupo, por Mas a exemplo, gente notícias. tem que ver, Você tem que ver, você tem que A saber. gente tem que ver pra ver que pé que tá o mundo, pra gente orar mais, pra gente pedir mais a Deus, Nossa, porque se a gente revelação. fechar os olhos, né, pra realidade, a gente não pode. Infelizmente, né? Eu não assisto televisão. Eu fico sabendo assim, porque vocês falam assim, porque nossa, misericórdia. Mas convém? Oi? Convém? O quê? Convém a tudo que vim da nós? assistir. Assistir? Convém? Eu nem baixo. Então, Não, lá em Coríntios, baixo essas segundo coisas. Coríntios fala, Se 10, chegar, 23. chegar Só que a gente não pode tapar o olho para a realidade, Não, né? Porque como mas- que eu vou instruir o meu filho de algo que está acontecendo se eu não sei o que está acontecendo? É igual, por exemplo, esses dias ele foi numa não uma é festinha ficar na casa do assistindo, da é minha ficar irmã. sabendo o que tá acontecendo. E um dos meninos ofereceu droga para os outros. Então, assim, quando ele me falou isso, eu fiquei desmontada, porque eu nunca tinha conversado com ele nesse ponto. Então, quando ele me trouxe essa notícia, eu pude conversar mais com ele, né? Aí eu já converso sabia. abertamente com a minha Né? filha e já vou instruir no primeiro. Então, a gente tem que saber o que está acontecendo, tem que tem que saber o que instruir, ele tem que fala. instrução. Como Porque a gente já sabe o que está acontecendo, então eu já instruo antes de acontecer. Quando ele vai chegar e falar, mãe, não, eu já instruo ela É antes. que existem muitos pais, líderes, mães, que disseram, melhor você como falar com meu filho e com minha filha. Você pode ter certeza que ele já ouviu muita coisa pior lá fora. Ah, Deus me deu uma liberdade tão grande para conversar Então com você. pode rasgar o velho, pode lá em falar. casa também. E se você não falar na sua casa, se não ouvir de você, ele vai ouvir lá fora, de qualquer jeito. De maneira errada. De maneira errada. Então fala logo, acabou. É, eu já falo abertamente. Infelizmente é assim, você acha que eles não veem isso aqui? Ó, eles veem de tudo. Então, a gente Esses tem grupos de só WhatsApp, que a gente sabe que não sabe, é grupo de a gente sabe WhatsApp. que Gente, tá do se jeito. até em grupo de igreja manda coisa indecente às vezes, e quanto mais esses outros grupos por aí. Às vezes nem precisa você ver, é só um relatinho, assim, você imagina o pior que sai daquele. O telefone está tudo desbloqueado. Verdade. Não tem problema também. Ah, você sabe. Mas um princípio da justiça social. A lei também demonstrava a preocupação de Deus com os pobres. O direito dos menos favorecidos também era assegurado. Tirar proveito da fragilidade alheia era passível de punição. Isaías 22. Não afligirás o forasteiro, nem o oprimirás, pois forasteiros foste na terra do Egito. A nenhuma viúva nem órfão afligireis, se de algum modo os afligirem, e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor, e a minha ira se acenderá e os matarei a espada. Vossas mulheres ficarão viúvas e os vossos filhos órfãos. O princípio da justiça social, né? Não afligir, porque o povo de Israel estava sendo aflito, né? E eles clamaram a Deus, Deus libertou. Então ele está falando, não faça isso que Faraó fez com vocês. Se o povo que você está afligindo clamar a mim, eu ouvirei. O pobre e os devedores deveriam ser tratados com compaixão. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor quem impõe juros. Se te dou teu próximo tomares um penhor a sua veste, lhe restituirás antes do pôr do sol.
porque é com ela que se cobre, é a veste do seu corpo, em que se deitaria? Será, pois, que quando clamar a mim, eu ouvirei, porque sou misericordioso. A guarda do sábado, o ano do descanso da terra e o ano do jubileu eram medidas para minorar o sofrimento dos trabalhadores e promover a redistribuição da terra, impedindo o latifúndio e diminuindo as desigualdades sociais. Êxodo 23, 6 anos semearás a sua terra e recolherás os seus frutos. Porém, no 7º ano, a deixarás descansar e não a cultivarás, para que os pobres do teu povo achem o que comer e os sobrejo como os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. A lei mosaica não era exatamente original em todos os seus conteúdos. Muitas das regras observadas eram também observadas por povo idólatras, pagãos, mas que, por terem o senso moral originado no Criador, também estabeleceram códigos que preservavam as relações sociais, a família, as noções de cidadania, de justiça, de direito, a propriedade e dever com as autoridades. A compreensão disso corrobora com o que o apóstolo Paulo disse sobre a consciência reger o comportamento humano. Está em Romanos 2. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. E estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhe também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se no dia em que Deus, por meio de Cristo, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Então, essa é a princípio da justiça social. Tópico 5, simbologias do tabernáculo. Êxodo 25. Diz o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que tragam oferta de todo homem cujo coração mover para isso. Eles receberem a minha oferta. Esta é a oferta que deles receberei: ouro, prata e bronze, do estopo azul, e púrpura e carmesim, e linho fino e pelo de cabra, e pelos de carneiro, tintas de vermelho, e peles finas, e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção e para incenso aromáticos, pedra de ônix e pedra de engates, para a escola sacerdotal e para o peitoral. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu tenho que mostrar para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Então Deus está falando aqui, Ele está dando a direção de como seria esse tabernáculo, trazendo várias figuras aqui que seriam representadas mais à frente e seriam direcionadas à figura de Cristo. Yahvé tirou Israel do Egito e os guiou pelo caminho no deserto do Sinai. Foi firmada a aliança e Deus estava disposto a andar no meio deles. Daí a ordem para que eles construíssem um templo móvel, uma tenda para que nela Deus manifestasse a sua glória, que é o tabernáculo. O pastor pregou ontem, sobre o tabernáculo. Um tempo atrás, aquela pastora de Cuiabá, Gisele Ventrelli, falou a respeito da caça. da casa. Propósitos, projetos e os recursos. A tenda do Senhor deveria ser armada no meio do acampamento, dando-nos a clara percepção que Yahvé era o seu ponto de convergência e unidade espiritual. O tabernáculo era símbolo da presença contínua de Deus entre eles. Ser abaixo, o modelo do tabernáculo foi apresentado a Moisés. Possivelmente, num êxtase, ele deveria certificar-se que tudo fosse feito conforme que viu. Porém, Deus capacitou pessoas para executar a obra conforme a sua vontade.
Quanto aos recursos materiais, o povo foi convocado a ofertar os materiais necessários e o fizeram com alegria e liberalidade. Atendo o seu simbolismo. A tenda media de 13,5 metros de comprimento por 4,5 metros de largura e 4,5 de altura. Uma estrutura feita de madeira de acácia, apoiada em bases de prata e travadas entre si com margens de acácias folheadas e ouro. Sustentava uma cobertura de tecido de linho tingido azul, a qual se sobrepunha uma cobertura de peles de cabra revestida por mais de uma camada de peles finas. A tenda ela representava a presença de Deus no meio do seu povo, mas a forma como ela era armada indicava também a santidade de Yahvé. Né? Cada detalhe que foi colocado ali, que Deus deu a direção para fazer, tudo isso havia um significado, havia algo simbólico por trás. Os utensílios e o seu simbolismo. Cada utensílio do tabernáculo tinha um simbolismo. De certa forma, é possível fazer uma interpretação judaica e também perceber uma tipologia que aponta para Jesus e o plano redentor de Deus. Agora a gente vai estar vendo cada um. O altar do sacrifício, né, onde eles faziam o sacrifício, usado para queimar os holocaustos, os animais oferecidos como oferta pelo pecado ou como oferta de gratidão, para o israelita era a representação da entrega do próprio ofertante. Né? E para nós, né, é a figura onde Jesus ele se ofereceu como a expiação pelos pecados da humanidade. Né? Ali era o altar dos sacrifícios, onde havia remissão de pecados, né? Existia um ritual ali, e isso apresenta para a gente como a entrega de Jesus na cruz, o sangue derramado. Próximo, a pia, onde os sacerdotes se lavavam, faziam lembrar a santidade de Yahvé. Né? Se um sacerdote oficiasse qualquer ato litúrgico sem se lavar, seria morto. Para os cristãos, representam a purificação mediante o perdão em Cristo. Né? Então, a pia, eles se lavavam, e isso traz representação para a gente, a purificação dos nossos pecados, né? Através do sangue de Cristo. O terceiro, a mesa dos pães, representa a unidade do povo de Israel, pois cada pão representava uma tribo. Para os cristãos, os pães representam a comunhão universal, desfrutada pela igreja com o próprio Senhor Jesus Cristo e com o Pai. Né? Então é a unidade. O incensário, para o judeu, era símbolo da adoração. Da mesma forma, a cristandade estendeu o incensário como representação do louvor e das orações que são alçadas ao céu. Como tem Apocalipse 8. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecer como orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E o último, candelabro, que representava a orientação de Yahvé. Ele é a lâmpada unida seu povo. Para a cristandade, o candelabro também representa Jesus, né? Orientação. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não permaneceram contra ela. Está em João 1. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe dar em caridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então, onde há a luz, a nossa visão, a gente enxerga melhor, é onde há a luz. Né? A gente tem uma orientação melhor aonde há a luz. E o Senhor é a luz. Deixa eu fazer uma pergunta. A questão do incenso. Porque assim, antigamente, muitos anos, eu gostava daquele cheirinho. Queimava o incenso, aquele cheirinho, né?
E aí depois, quando eu me converti, eu ouvia falar que não podia. Por que se antigamente usava-se o incenso? Qual que... Porque assim, normalmente os incensos, pelo menos os que eu vejo, né? Deve ter outros. Tem uns que falam assim, esse incenso é para trazer paz. Assim, todos eles, está escrito incenso... alguma coisa. Então, aqui dali, não, isso ali é da cultura oriental. De cada algum tipo de deus deles, entendeu? Mas existe o incenso que é normal, não tem problema, mas tem esses... porque eu nunca fui pelo que estava escrito que ele trazia, eu ia pelo cheiro. Então... O cheirinho que eu gostava, não pelo... É que nem no mesmo na mesma questão das comidas consagradas, entendeu? Porque às vezes aqui dali essa mulher vai trazer não sei o quê. É que nem você tem um elefantezinho verdinho, ou não sei o que, vai atrair não sei o quê. Tá aí, entendeu? Mas não tem problema usar isso. Existe outros que sabem ser normal, não tem nada disso, não pode usar. Eu nunca vi. A gente usa, na verdade, mas não é incensário. Você não fala bom ar e taca na sua casa? Aqueles bom ar. Bom ar? Põe aquele negocinho que você põe assim, de ter isso só. Ou então você põe É a função do incenso. Porque o incenso serve para trazer um bom cheiro pro Aí depende da intenção, né? Tem aqueles pau Depende da intenção. Se eu comprar, por exemplo, lá na loja, tá lá escrito assim, traz paz. Então depende da intenção. Agora, se eu comprar só por causa do cheiro, então é pecado, né? Eu não ia pegar lá para poder, por causa da harmonia, não sei o quê. Eu, por exemplo, de lavanda, eu nem sei o que traz, mas eu gostava tanto do cheiro de lavanda. Aliás, até pimenta, né? Quando eu compro desinfetante em casa, eu gosto de comprar porque de lavanda. os orientais usam com esse objetivo. Com esse objetivo. Vou pôr esse cheiro aqui para poder, porque vai trazer bons fluidos, uma energia positiva. Normalmente é em casa esotérica, né? Que tem essas coisas, né? Exatamente. E aí, por que tiram muito isso? Porque o misticismo se fundamentou e é muito usado isso para o paganismo, né? Então, com o tempo, a igreja foi tirando isso para não se confundir com o paganismo, né? Agora não tem aqueles incensos, mas tem aqueles pauzinhos que põe dentro dos banheiros. Mas lá em O vidrinho tem o cheiro e você põe os pauzinhos e fica cheirando. Deles lá. Eu não gosto do incenso porque eu tenho fobia de fumaça. O cheiro tá atrás E fica saindo aquele negocinho do incenso. Eu prefiro o pauzinho que não sai nada, só sai o cheiro. Só sai o cheiro. Eu mesmo fiz o meu aromatizante. Aí fica aquele fumaça. Porque incenso sai fumaça, né? Isso eu nunca gostei de nenhum. Tem gente que fala que pra aliviar a mente, cruza os dedos assim, né? Quando você sai assim na frente, né? Fica. Yoga faz isso. Mas é igual o incenso, né? Você vai esvaziar a mente. Por causa do cheirinho. Eu acho que Esvaziar a mente um pouco. Não, mas esse dia eu tava assim, eu tava conversando com Deus na hora de dormir, eu falei assim, eu preciso dormir. Isso aqui é nada. Eu tava tanto no projeto. Eu falei, Jesus, deixa eu dormir, eu preciso dormir. Eu também sou assim, quando Paulo me principalmente principalmente à noite, quando eu tenho uma ação. isso aí. Se eu pegar alguma ação assim que eu não tenho muito costume, aí à noite, enquanto eu não conseguir achar lá, eu não sossego. Não, mas é um negócio que eu também acho. Aí eu começo a pensar nos projetos, tá? Eu quero deitar, cara. É a noite que eu deito. Não, deitar não. Eu acho que é pra morrer de fala, de Você não para, né? Ele não pode Falei, abrir Jesus, entendeu? Esse é o milagre. Vamos lá? Amém. Então, Amém. Vamos lá. Verdade. Pra nós ir embora. simbologia. Agora vamos para a simbologia do lugar santíssimo.